Tá certo, tá bom. Cristine, Ok. antes da Hum, gente entrar propriamente no resumo, vamos fazer uma oração e aí você uhum, pode começar o resumo. Pode ser? ok, E aí você termina com oração, beleza? ok. Então eu oro. Vamos lá, galera. Senhor nosso Deus, estamos aqui, Pai, nessa manhã fria também, mas super calorosa, Senhor, porque a gente está com o coração ardendo, Pai, para aprender um pouco mais sobre Ti, para ouvir o resumo, Senhor, e desfrutar dessas bênçãos que o Senhor vai trazer para nós. Esteja conosco, Senhor, use a Cristine da forma que o Senhor deseja, que ela possa ser uma bênção para a gente também, que a gente possa aprender muito, Pai, e não somente ficar nesse resumo, Senhor, mas que possa ser uma vontade maior de ler e reler esse livro, Pai, que traz grandes bênçãos para nós. Esteja conosco, é isso que eu te peço, abençoe, use-a, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Manda ver, Cristine. Ok, pois Teu então, palco. estamos no capítulo 2, que fala sobre a criação. Geralmente a gente acha, a gente ouve quando era criança, que até hoje eu juro por Deus que eu ainda não decorei direitinho os dias e o que criou todos os dias. Desculpa aí, pastor, estudo bíblico para mim depois. Mas a gente acha que é uma história, entendeu? A gente não vive aquilo com a devida importância. A gente não dá a devida importância à história da criação. É, então, o capítulo fala de como o mundo era maravilhoso, como o mundo era lindo. Fala sério, hoje, quando a gente olha a natureza, a gente já se impressiona. A gente olha para o céu e diz: Meu, imagine a mente por trás disso, a mão que pintou esse quadro lindo. A gente já se fascina demais com isso. Agora, imagine lá no Éden, onde era tudo perfeito. Para mim, assim, ó, pum. Mas como a maioria que eu acredito que já conhece um pouco da história, eu vou trazer 4 pontos extremamente importantes que a gente não percebe muitas vezes. Que é aí que está a importância da criação. É, no sexto dia, a Bíblia fala em Gênesis 1, de 28 de 26 a 28. Disse Deus: Façamos os seres humanos à nossa imagem, de forma que reflitam a nossa natureza, para que sejam responsáveis pelos peixes do mar, pelos pássaros, pelo gado e etc. A gente geralmente acha que a missão do cristão nasceu lá em Mateus, Marcos, no Novo Testamento, quando Deus fala: amem a Deus acima de todas as coisas e seu próximo como a ti mesmo. Mas a nossa missão como cristão nasceu bem antes. Nasceu junto conosco, seres humanos, junto com a nossa raça. Quando Deus fala: façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança. Olha a responsabilidade disso. Nós somos a cara de Deus. E quando você para ver, o ser humano instintivamente, ele ainda mantém muito dos traços do próprio Deus. Por exemplo, já viu aqueles vídeos lindos de animais que a mãe faz horrores para proteger aquele filhotinho, ou que um animalzinho fica confortando o outro? Eu acho lindo isso, porque é um traço, é a assinatura do Criador, isso da própria personalidade dele. A gente tem a psicologia, a gente estuda um negócio chamado ressonância social. O que que acontece? Se eu bocejar aqui, o que é muito provável, vocês provavelmente vão bocejar também. Assim como se eu começar a chorar, você provavelmente vai sentir a minha dor, se incomodar com isso e tentar fazer de tudo para me fazer parar de chorar, para diminuir a minha dor. Isso que a gente chama de empatia, tem uma área no cérebro que é responsável só por isso. Nós somos a imagem do Criador. Mas em um mundo onde nós somos a cara de Deus, onde nós somos a imagem dele, como existe uma frase tão popular que se chama Deus está morto? Se eu sou a cara de Deus,
Como é que alguém no mundo onde eu vivo pode dizer que Deus está morto? Porque às vezes a gente tem falhado com essa nossa responsabilidade, que a gente não entende a grandiosidade disso. É Eu assisti verdade. um filme chamado Entrevista com Deus. E no final, é lindo, vale a pena assistir. No final, ele estava desesperado, querendo um milagre. Então, ele fala: Deus, pelo amor de Deus, um milagre. E daí, Deus olha para ele e fala: Você é um milagre. E depois, no decorrer do filme, ele vai ajudando um ao outro. E as pessoas falam: Cara, você é a resposta à oração de Deus. Nós somos o milagre. Então, será que às vezes não é Deus que não age no mundo, mas é a gente que não está fazendo a nossa responsabilidade? Será que é Deus que Difícil não pergunta, ouve né? as orações? Será que é a gente que não está fazendo a nossa parte? Eu li isso no Gênesis e eu fiquei pensando, e pum! Outro tópico importante. Deus criou o casamento, que ele coloca aqui em Gênesis 2, 21. O Eterno fez que o homem caísse num sono profundo. Enquanto ele dormia, tirou uma das costelas dele e preencheu o lugar, e disso criou Eva. Isso também tem muito significado. O casamento é sagrado, ele foi instituído por Deus. Ele criou ela para ele e fez deles um casal. É interessante pensar assim, que dois se completam, que ele fala, é, tomará a tua esposa e se tornarão uma só carne. Quando você para pensar, você vê um casal, você vê casais com duas pessoas com personalidades distintas que se casam e criam uma unidade. E aí que está a imagem de Deus. Porque Deus deixou traços em cada um de nós. Traços de personalidade, entendeu? Organização. Organização é um traço de Deus. Tem gente que tem esse traço. Alegria é um traço do Criador. E tem gente que tem ele. É, empatia. Tem gente que tem. São traços do próprio Deus. Então, quando duas pessoas se unem, isso se torna ainda mais uma figura, uma imagem mais completa do Criador. E uma coisa importante, Deus fez a mulher da costela. Tem gente que fala que a costela, porque foi feita embaixo do braço, eu gosto de pensar assim, Deus fez a mulher da costela, e a costela fica sempre entre um abraço. Se você se abraçar aqui, você vai abraçar suas costelas. Esse é o lugar da mulher, entendeu? O lugar da mulher sempre foi dentro de um abraço. Mas outra coisa também, quando você para. É muita coisa. Quando você para prestar atenção na funcionalidade da costela. A costela tem duas funções: estrutura e proteção. Apesar de ser muito frágil, a costela tem a funcionalidade de proteger o coração, o pulmão, que são dos dois órgãos mais importantes do corpo humano, basicamente. Dois. Então, mesmo frágil, a costela dá estrutura e dá proteção. Então, quando a gente para pensar antigamente que o lugar da mulher era um item decorativo na família, que era só para fazer comida e trocar as crianças, a função da mulher é extremamente mais importante quando você para pensar nisso. A mulher era a estrutura da família, no sentido assim, ela que faz a comunicação entre pai e filhos e ela dá o ritmo da família. Eu aprendi na faculdade que o meu professor falava assim, o lugar do pai na família, quem estabelece é a mulher.
Sabe aquelas mães que ficam, seu pai não presta, seu pai não faz nada. O inútil do seu pai, esse pai não tem lugar na família. É isso. E às vezes eu vejo que às vezes nós mulheres a gente sonha com romantismo, a gente sonha em ser protegida, a gente sonha em sonhe, 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 sonhe. Mas moças, a gente tem que se preparar porque nós somos costela. Nós temos uma função extremamente importante na família. Só que às vezes a gente entra num relacionamento que não está preparado para ser. A gente não está preparado para ser estrutura de um lar, para ser a proteção do coração. Deus criou a mulher não para ser passiva, mas para ser extremamente ativa dentro de um lar. É assim que eu gosto de pensar assim: o homem é o braço da família. Ele protege o corpo. A mulher protege o coração. Que o braço, instintivamente, você caiu, você coloca o braço, você estende o braço. Quando eu fazia Muay Thai, o braço era o tempo todo. Porque o braço é proteção do corpo inteiro. E faz parte da criação, né, Cristine? Essa questão da união entre o homem e a mulher, como você disse no começo, né? Se tornar uma carne só, né, para você. Era um plano ideal de Deus, né? Trazer a família como, né, um dos principais meios para abraçar novas outras pessoas, né? Cristo queria fazer, né, uma nação inteiramente de um só povo, né? Eles se regulam de uma forma que se tornam completos. Você pode ver, não tem trabalho missionário mais lindo para mim do que a Silvânia está aqui. Do que quando eu vejo a Silvânia e o Rosnaldo trabalhando juntos para Deus. Ah, é legal Porque demais. é Os de dois uma riqueza juntos. muito grande, né? Esse combo maravilhoso. Porque uma Porque a coisa é Sil, você ver um só, né? Quando os dois estão juntos, você vê que o plano de Deus está sendo, né? Indo no caminho certo, né? Os dois têm o mesmo objetivo, o mesmo foco, um né? completa o outro. Quando o Rosnaldo tá com a cabeça na lua, vem a Silvânia e diz: oh, meu Deus, vem cá, vamos fazer. Eles se completam e isso é muito bonito. Outro ponto. Sábado, ponto-chave. Que ele abençoou, santificou o sétimo dia. Vamos pensar assim, a gente não pensa muito na importância do sábado. Um relacionamento à distância. Digamos que você namora alguém lá da Noruega. E você fica sem falar com essa pessoa por meses. Com o Vixe, isso é tempo, namoro? boa. Isso, João e Bia também trabalhando juntos, ó. Jesus na veia. Quando você passar tempo sem conversar com essa pessoa, que você tem um relacionamento à distância, com o tempo você vai esquecendo que você tem um compromisso com ela. O seu relacionamento vai se tornando irreal porque você não tem esse contato. Então, com o tempo, você já está se sentindo solteiro, porque você esquece que tem alguém lá. O sábado, para mim, é muito disso. Que, infelizmente, com o pecado, a gente tem um relacionamento à distância com Deus. Não é como Enoque que andava com Deus. Você é igual a Enoque? Eu não sou. Às vezes eu me pego falando umas coisas, Senhor, eu espero que ele não esteja aqui. O sábado é isso, é a gente se lembrar de quem nós pertencemos, qual é o nosso lugar. Lembrar do nosso relacionamento, lembrar, caramba, eu tenho um relacionamento com Deus. Porque imagine, nessa correria da semana, você passar semana após semana, às vezes sem fazer uma oração. Às vezes sem nem sequer lembrar que Deus existe. Só quando o caldo aperta. Só quando o negócio está muito difícil. Ah, eu tenho Deus, é mesmo. Complicado. O sábado é para isso, para a gente se lembrar que, cara, nós somos criaturas das mãos de Deus. Nós temos um Deus.
É extremamente importante. E o sábado tem uma função que é extremamente importante também, que é a função regenerativa. Ela é para o bem do ser humano. O que que acontece? Pensa numa bola de neve. Para mim, o sábado eu consigo visualizar assim, uma bola de neve. Ela começa lá pouquinho e vai girando, e vai girando, e vai girando, e vai ganhando velocidade, e vai ganhando tamanho, e vai ficando gigantesco, certo? Eu tive um problema domingo, e essa bola foi girando. E segunda-feira, esse caldo entornou e o problema foi ficando maior. A minha mente já tá cheia de cortisol, cheio de hormônios, cheio de coisa. E quando vem o próximo problema, eu não sei resolver. Então, aumenta. E vai. E terça, e quarta, e quinta, e sexta. E olha a velocidade e o tamanho dessa bola de neve. O sábado dá uma parada nessa bola de neve, na nossa mente. Porque a gente se permite não pensar nisso. A gente se permite não pensar no problema, a gente se permite pensar em Deus, entendeu? No quanto ele é bom, no como é bom a gente estar junto, em família, entre amigos. E ele dá uma parada nessa bola de neve. Aí quando chega segunda-feira, domingo, essa bola de neve começa tudo de novo. Mas imagine se a bola de neve nunca tivesse parado. A velocidade que ia ficar, o tamanho que ia ficar. E até que entra num comboio assim, ó, gigantesco. O sábado preserva a gente. O índice de depressão para quem guarda o sábado é muito menor. Nós temos problemas como transtorno de ansiedade generalizado, obesidade, depressão. Eu anotei até aqui, ó. Vários transtornos que acontecem por causa dessa bola de neve gigantesca na nossa mente. Ô, Cristine, eu acho que é o Ah, momento da gente parar, né, o sábado, né, e a gente respirar, né, até para relaxar. você lembrar assim, eu tenho um Deus maior que meus problemas. É verdade. E a Silvana E disse aqui, ó, que sábado e família tem uma importância grande para nós adventistas, né? O Lucas disse assim: as duas instituições sagradas que recebemos do Éden antes do pecado foi o casamento, né, em primeiro lugar. Aliás, o casamento e o sábado, né? Então, essas duas questões, né? Legal. E a Silvana está dizendo aqui de novo: sábado é um dia feliz. Um dia feliz. Legal, né? E olha como são importantes fundamentos que foram estabelecidos naquela historinha que a gente às vezes não presta muita atenção. O É Gênesis é a verdade. raiz de quem nós somos, de quem nós devemos ser. A gente às vezes menospreza, né, essas questões porque a gente já viu quando era criança e a gente começa a ter, sei lá, acho que é mais importante os evangelhos e tal, e perde a essência, né, porque as nossas estruturas estão ali no começo, como você disse, né? Nossas E é raízes legal quando a estão lá. gente volta, né? Outro ponto extremamente importante: trabalho. Porque, bem, a gente pensa assim, eu tinha para mim assim, nossa, fico imaginando Adão e Eva pegando sol, assim, no paraíso. Tanto que o paraíso é relacionado a não trabalho. Na nossa mente, assim, você pensa paraíso. Uhum. Você pensa, nada de Eu acho que trabalho. o pessoal vai meio que se assustar quando chegar lá no céu, né? Quando tiver que trabalhar, tiver que Nossa, tem fazer gente as falando assim. coisas. A pessoa, o que que você vai trabalhar lá no céu? Eu vou aqui, eu vou estar desempregada. A Vanessa que tá aqui também vai estar desempregada. Desculpa, Vanessa. Vai achando um outro emprego. Médicos serão desempregados. Aí a gente pensa assim no paraíso, a pessoa diz, eu trabalhar no paraíso? Nunca, minha filha, nunca mais. Mas o trabalho foi criado antes até do Éden. Os anjos têm funções. Os anjos têm Uhum. trabalhos. Deus tem um trabalho. O filho tem trabalho. Isso é extremamente importante. Porque você pensa, Deus é pai. Deus amava Adão. E ele morava no paraíso. Então você junta isso.
e não tem trabalho. Para que trabalhar? Mas graças a Deus, Deus é pai, porque se fosse mãe, ele dizia: senta aqui, meu filho, deixa aqui preparar teu almoço. Mas é extremamente importante até para nossa identidade. Hoje, quando eu pergunto para você, João, quem é você? O que que você faz? A gente já não pergunta quem é você. A gente pergunta o que você faz. É verdade. Tem uma Quando eu, íntima relação, né? quando eu pergunto, fala mais sobre você. Você já começa. Eu estou estudando engenharia, eu estou estudando direito. Ou eu sou um doutor, eu sou psicóloga, eu sou isso, eu sou aquilo. Nosso trabalho, nossa identidade é parte de quem nós somos. Extremamente importante. E hoje, o trabalho dá lugar para a gente no mundo. Pode ver, aquela pessoa que não trabalha, parece que ela não tem um espaço no mundo, entendeu? Já viu isso? Quando Uhum. nós somos crianças, adolescentes, a gente nem é considerado ser humano, a gente é considerado criança, O sub-adulto, né? um subser humano, sabe? O impreparo. Mas para você ver como é estranho, quando você vê uma pessoa de 50, de 40, 30, 60 anos, 60 anos já está aposentado, de 30 a 40 anos, que nunca trabalhou. Não dá aquele. É estranho. É É estranho. estranho. Será que é só por causa da cultura onde nós vivemos? Ou será que nós somos criados para ter uma utilidade na vida, uma utilidade no mundo? E isso causa em nós uma estranheza. E essa é uma baita pergunta, né? Porque a gente sabe que quando a gente tem um tempo ocioso, que a gente não faz nada, cara, a gente começa a ficar meio mal, né? Você já percebeu quando você fica sem ter foco, sem estar fazendo o que você gosta de fazer, você acaba ficando assim, pelo menos, ou quando você tá deitado, dorme o dia inteiro assim, você, eu não sei você, mas pra mim, eu me sinto como eu perdi o dia inteiro, não fiz nada, porque eu não aproveitei, não fui produtivo, né? Porque Deus criou o ser humano para ser útil, para ter um objetivo, para caminhar. Porque o trabalho, uma missão, um objetivo, ele dá aquela impressão de que a vida está andando, de que você está conquistando alguma coisa, você está chegando em algum lugar. Agora, quando você não tem isso, aquela estagnação, aquela inércia, aquele ócio, a gente acha, ô, vida boa, vida plena. Não. Os casos de depressão, ó, até anotei aqui, ó. Depressão, obesidade, ansiosidade, transtornos de todos os tipos, transtornos ansiosos, suicídio, alcoolismo, Alzheimer, demência. A ociosidade, a falta de trabalho pode causar tudo isso. Porque nós somos criados para ser úteis. E de repente a gente está sendo inútil. É que nem uma tesoura que não sabe cortar, que não está cortando. Sabe? É como se a Uhum. gente estivesse indo contra a nossa natureza, contra a razão de nós sermos criados. E isso causa muitas e muitas e muitas doenças. Pode ver, se você for nos bares, vê quem tem trabalho, quem tem um trabalho de verdade, quem se sente útil na vida. A maioria da galera do bar não tem, não se sente útil. Tem muito disso. Então aqui a gente já abordou, que eu falei rapidão, porque tem muita, 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 muita coisa. Gente, a Bíblia é maravilhosa. E é que nem fala a analogia, é um tesouro escondido. Quanto mais você procura e estuda, mais coisas parecem aparecer e você diz, meu Deus do céu. Ou Gênesis, a criação, a gente achava que era segunda, terça, quarta, quinta. Ele criou as árvores, criou os pássaros, criou isso, criou aquilo e viu que tudo era bom, fim. Mas as nossas raízes como cristãs, como cristãos, está aqui. Quem nós somos no mundo está aqui.
quem nós fomos criados para ser, está aqui. A gente procura, ai, qual é o meu lugar no mundo? Sabe, esse questionamento existencial que todo mundo tem mas, na vida? Tá no Uhum. Gênesis. Quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? Qual é o sentido da vida? Tá tudo aqui. Em 2 capítulos, 2 a 3 capítulos, Deus colocou as raízes da nossa existência. Doido É isso. verdade. Olha o que que o Carim disse. A utilidade laboral faz parte da essência do Criador. E somos criados para sermos úteis. Frase da Cristine. Você Isso vê? aí, ó. Ó, já tá fazendo frase. O negócio tá bom aqui, ó. Eu vou no automático, daí eu disse, gente, não é que Já faz tem sentido mesmo. citação da Cristine. Você vê. Então, e que eu até fiquei assim, o capítulo é bem curtinho do livro, mas é tão infinitamente rico que vale a pena a gente estudar de novo, ler de novo o capítulo, ler na Bíblia, refletir, porque a gente vai descobrir ainda mais coisas no Gênesis, mais É coisas na verdade. criação. Se a gente tirar isso, a gente tira os pilares fundamentais da nossa fé. E uma coisa Então, legal, Cristine, é que a hum, revelação é progressiva, né? Então a gente aprende uma coisa aqui, aprende outra coisa ali, e Deus vai revelando pra gente, né? A gente, como povo adventista, né? A gente acredita que a gente tem grande parte da verdade, mas a gente não tem toda a verdade. Tem coisas que Deus não revelou ainda e que talvez Ele revele. Então o estudo faz parte disso, né? Quanto mais a gente procurar, mais a gente estiver empenhado, desejando ardentemente para aprender mais sobre a Bíblia, Deus vai revelando. Cada detalhe ali que foi passado, que ninguém percebeu, né? Eu acho que isso que é o lindo, o rico, né? E Gênesis traz muito isso, né? A gente vê esses a são história dos os, patriarcas, de todo mundo ali, né? Cada detalhe, cada história de vida que nos leva a refletir sobre a nossa própria existência mesmo, né? esses são os pilares na qual lá daí vem Paulo, vem todos os discípulos, vem o próprio Cristo, e eles só vão construir em cima dos pilares que já foram erigidos no nascimento desse mundo. O próprio Hebreus, né? A gente vê que é esqueci agora os dos heróis da fé, né? A galeria dos heróis da fé, né? Que Paulo fica falando a respeito de cada um, né? De cada pessoa ali, de Moisés, de Abraão, de pessoas que foram importantes e que trouxeram uma carga muito especial, não só para o judaísmo, mas também para o cristianismo como todo, né? Isso que é legal. Então, você que está se sentindo assim, questionando sua existência, volta para o começo, que é lá que está a função da igreja, a função do cristão, a função do ser humano, nossos instintos, a nossa pulsão, foi toda criada aqui. Então, se as pessoas entendessem melhor isso, eu acho que eu tinha menos pacientes na clínica. Então, se bem que eu me dou bem com isso, mas. Então, deixa eu ver que tempo, quanto tempo passou. É, fechamos certinho. Agora, gente, olha? Isso, Cristian. Pode olhar pra gente? Ok. Você quer falar mais alguma coisa? Que eu sou assim, falo muito. Não, eu acho que você resumiu bem, né? A criação é algo lindo que Deus trouxe pra gente, né? E essa questão de voltar, né? A gente tá na quarentena e muitas vezes a gente tá tendo tempo ocioso, né? E a gente, quando a gente sabe, tem aquela frase, né? Mente vazia, oficina do diabo, né? Então, às vezes a gente começa a se perguntar algumas coisas, né? Começa a criar neuroses, né? E começa a ficar meio, sei lá, sem ter rumo, né? Sem ter norte. E eu acho que veio justamente os escolhidos, né? E esse capítulo em si, para trazer para a galera que está aqui na quarentena, né? Sobre a respeito da nossa criação, né? Sobre o nosso foco, o nosso objetivo, né? O nosso princípio, quem nós somos, para saber para onde a gente quer ir, né? O nosso desejo principal, né? Se a gente lembra que a gente foi feito por Deus, né? E eu gosto muito de Eclesiastes 3, né? Que fala que a gente, no nosso coração, a gente tem um buraco do tamanho do infinito e só quem vai preencher é quem? Deus, que é infinito, né?
quando a gente pega esses pontos e junta tudo, a gente percebe que cada vez está chegando mais perto da nossa esperança, né? E aí a gente volta de novo, a criação e depois a redenção e depois a nossa grande esperança que vai ser findada, né? Então eu acho que esse capítulo Amém. é muito legal e eu acho que eu continuar lendo o livro, gente, esse é a dica, esse é o nosso conselho, né? Porque tem muita coisa boa aí, viu? Esse aqui é a luz Eu acho que é menor. isso. Isso mesmo, isso mesmo. Então, vamos orar? Vamos sim. Pai Santo que está nos céus, agradecemos imensamente pelas tuas misericórdias que o Senhor tem concedido a nós, mesmo antes de existirmos. Lá naquele jardim, obrigado pela misericórdia que o Senhor tem mostrado para conosco, em nos deixar um mapa, nos deixar um manual de instrução. Obrigado por ter nos criado, obrigado por nos acompanhar até aqui, obrigado por ter guiado a história desse mundo, nos permitido ver na prática as tuas mãos, as tuas obras. Obrigado por nos mostrar o teu rosto através de histórias, através da Bíblia, através dos livros escolhidos. Nos ajude a cada vez mais fazermos jus à tua imagem. Firma nossos pés nas raízes que o Senhor plantou para nós no Éden. E que nós possamos ser cada vez mais úteis como cristãos, como pessoas, que nós possamos entender o valor da família, que possamos também entender o valor do sábado e que possamos cada vez mais aproveitá-lo da forma como o Senhor criou para ser. Faz de nós cada dia mais semelhantes a Ti, cada dia mais afiados, seres humanos mais afiados, mais prontos para te ouvir, para ver o Teu rosto em cada detalhe da Tua criação. Fica conosco no restante desse dia. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Bom, galera, é isso aí. Foi muito gostoso estar aqui com você, Cristine. A gente aprendeu muito, muito a respeito do Gênesis, né? Da criação. E fica aqui o convite para a galera que está aqui de manhã cedo continuar, porque ainda tem muita história ainda. É um livro denso, né? Os Escolhidos. E tem muita coisa ainda para aprender. Então, galera, é isso aí. Ótimo dia para vocês. Que seja assim, nas bênçãos de Deus nas mãos, né? Sustentado por Ele. E até mais. Até mais algum dia. Tchau, tchau, Cristine. Tchau, tchau, galera. Até!